Fala rapaziada, a abertura do vídeo corrompeu, então vou fazer assim narrando, tá? Esse é o primeiro vídeo da série simulador caseiro, tá bom? Eu tô com um projeto de montar um simulador de corrida, tá? Não é bem de corrida, mas um simulador com volante, pedal, tudo isso, tá? Então, esse é o primeiro vídeo, que é o vídeo que eu mostro como que eu fiz o volante, tá bom? É um volante com botões. Você pode ver na imagem, acho que eu vou colocar a imagem aí na hora. Com botões, tem borboleta atrás para trocar a marcha desse jeito, tá? Então é isso aí, tá aí pra você. Vamos lá, primeiras coisas que eu já fiz, tá? Eu peguei um tablet, que inclusive vou colocar aí no card a review dele, tá? Mas se não vier o caso, peguei, coloquei no maior tamanho que eu conseguiria uma imagem de um volante de simulador mesmo, tá? Aí eu coloquei lá e desenhei em cima usando um papel, colei o papel numa madeira e cortei, tá? Não ficou nem perto de estar simétrico, tá? Mas não era pra ficar bom, tipo, não é pra ficar perfeito, tá? Porque inclusive é a primeira vez que eu, é um protótipo, tá? Depois, se for o caso, eu posso melhorar esse volante. Mas também aqui, eu não lixei ele 100% ainda. Então eu consigo depois arredondar, tá vendo? Abaixar mais esse lado, abaixar mais esse lado aqui de baixo. Consigo melhorar essa parte nesse próprio aqui, tá? Fiz isso, cortei usando uma tico-tico, uma serra tico-tico, tá? Uma coisa que você vai ter que ter se você for fazer um projeto desse tipo, né? E aí depois eu fui mapear os botões, tá? Vou estar colocando na tela aí o esquema do que eu pretendo fazer, tá? Mas depois eu posso tentar modificar ele para melhorar, tá? Então, como vocês podem ver, eu quero usar uma placa de um controle mesmo. Vai ser de um Xbox, vai ser de uma placa de Xbox 360 do controle, tá? Que eu vou pegar uma placa usada mesmo, que eu já tenho aqui, e é isso, né? A gente vai usar ela e aí eu vou mapear esses botões que eu coloquei aqui. Eu vou simplesmente puxar um fio pro próprio controle, tá? Então eu vou reduzir bastante, pelo que eu vi, em preço até que não vai mudar tanto, tá? Se eu fosse usar um Arduino, por exemplo. Mas eu acho que o que vai mudar é a facilidade que eu vou ter para fazer isso aqui, tá? Mas nada me impede também depois de trocar essa placa por um Arduino e fazer um projeto completo em um Arduino, tá bom? Porque é só eu puxar esses botões lá para baixo do mesmo jeito que já vou ter que puxar, tá? E depois ligar lá embaixo, tá? Então o que eu fiz? Fiz buracos pros botões usando broca, tá? Peguei a broca mais ou menos da largura dos botões, não era exato, mas era mais perto que eu tinha, como vocês podem ver. Aí peguei os botões, soldei fio nos polos dele, tá? Soldei fio no polo dele e coloquei lá dentro. No fundo eu coloquei, deixa eu ver se consigo mostrar. Eu coloquei cola quente, tá bom? Para ele poder fixar lá no fundo certinho. E aqui atrás a gente pode ver todos os fios aqui atrás, tá? Pode ver que saiu dois aqui e vamos lá. Como a gente pode meio que perceber, aqui eu fiz o que? Aqui vai ser os botões da setinha, né, podemos dizer, de cima, direita, baixo, esquerda, tá? E aqui vai ser o ABC, né, A, B, X, Y, vai ser do lado de cá, tá? Não pretendo colocar mais botão, tá? Mais pra frente, mas eu também não pretendo colocar uma telinha aqui, tá? Não pretendo nesse volante, tá? Porque se eu for melhorar esse projeto, eu até acredito que a parte ali de baixo, a parte do motor, eu posso manter. Mas se eu for realmente melhorar ele, eu vou ou fazer um volante bem melhor, ou comprar um volante próprio mesmo e colocar ele lá, tá? Aí, só vindo aqui pra baixo, eu tô com todos os fios, tá? Esse fio aqui é um fio rígido de internet, tá? Desse cabo RJ45, usei ele mesmo. Ah, mas por que você usou? Porque ele é um fio simples de usar, rígido, tá bom? Então, fica realmente mais fácil de eu colocar ele aqui, só pra ele ficar nessa parte certa, tá? Beleza, puxei todos os fios. A parte das borboletas, né? Eu fiz da seguinte forma. Peguei chapa mesmo de galvanizado, acho que é o nome, né? E fiz uma dobradiça, podemos dizer assim, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tá? Fiz uma dobradiça e embaixo dessa dobradiça eu coloquei um botão, tá bom? Como vocês podem ver, o mesmo tipo de botão que tá ali, que eu coloquei aqui na frente, eu coloquei do lado de cá. Posicionei esse aqui em um lugar diferente daquele lá, porque eu tava sentindo que do jeito que ele tava aqui embaixo, pela posição que eu tive que colocar, ele não tava dando um clique maneiro, tá? Agora os dois tá com um clique maneiro.
Esse daqui tá um pouquinho mais alto, mas é só eu colocar uma chapinha de aço, igual eu fiz nesse aqui, ó, tá vendo? Na ponta ali, deixa eu ver se consigo focar, focou. É só pegar e colocar essa pontinha aqui, tá? Então, é isso. A parte aqui do controle, tá? Eu fiz uma dobradiça, isso aqui eu não vou explicar, tá? Se você quiser fazer, não é difícil de você fazer essa dobradiça igual eu, tá? Mas para ficar um negócio melhor, que eu acho que até essa dobradiça que eu fiz não vai aguentar, então no final eu vou ter que substituir por uma dobradiça de verdade mesmo, tá? Não vou nem explicar, tá? Mas acho que dá pra vocês entenderem mais ou menos o que eu fiz aqui, né? O que eu tô fazendo agora, vocês podem se perguntar, né? Por que esse daqui tem uma parte, tipo uma coisa preta em volta, esse aqui não? Eu tô passando massa acrílica em volta dos botões para dar uma fixação melhor, tá? E para mim tentar colar esses botõezinhos aqui que eu tirei de um teclado antigo que eu tinha. Depois talvez eu coloque uma coisa por cima deles, tá? Para dar uma característica melhor. Mas por enquanto eu vou testar só com essas membraninhas aqui, tá? Vou voltar aqui e fazer, que eu basicamente estou misturando a massa acrílica aqui e estou passando em volta, tá? Sem passar muito perto dos botões para não travar eles, tá? Mas vamos lá. Aqui eu lembrei que eu esqueci de falar sobre o que é esse parafuso no meio, tá? Esse parafuso no meio, eu coloquei ele aqui. Tem tipo uma bucha aqui no meio, tá? Que ela largou justamente quando eu fiz força, tá? Para poder esse parafuso entrar. Então aqui tá uma ponta do parafuso, aqui tá uma broca com uma arruela, tá bom? Então como vocês podem ver, ela tá aqui e aqui é justamente a barra de direção. Eu não pensei ainda como que eu vou fazer para prender isso aqui no ferro que eu vou colocar, tá? Para terminar, que é onde vai ficar ligado no potenciômetro e no motor, tá? Eu não pensei ainda como que eu vou fazer isso, mas isso aí a gente vai pensar. Eu acho que eu vou meio que soldar duas porcas, tá? E aí eu vou fazer um trava-rosca, que é, pra quem não sabe, você fazer um furo na broca e colocar um ferrinho lá dentro, que ele vai travar, tá? Então é isso. Ações, tá? Eu não tô conseguindo gravar todos os processos de eu fazendo esse simulador, porque eu não tô com tempo, então eu tô fazendo isso muito picado. Aí para eu poder pegar um tripé, para mim fazer uma parte pequena, não compensa, tá? Então até eu conseguir gravar mesmo, eu vou mostrando passo a passo para vocês, tá? Coisas que eu fiz, tá? Você pode ver que ele já tá pintado, já tá tudo certo, mas vamos começar pela parte da frente, tá? Se eu não me engano, a última coisa que eu tinha explicado para vocês é que eu ia colocar os botões, né? Tá sujando minha mão aqui que não secou ainda, mas foda-se. Eu coloquei os botões, peguei, isso aqui é membrana, tá? Essa partezinha branca são membranas de um teclado, tá? Que eu peguei, passei cola quente, ficou bem bom, tá? A sensibilidade tátil, podemos dizer assim, né? Ficou legal. E aí eu coloquei uma escrita com caneta mesmo, tá? Falando o que cada botão é. Aqui mostrando que são os direcionais, podemos dizer assim, né? Coloquei esse parafuso no meio. Eu acho que eu já tinha falado isso já, agora que eu lembrei. Vamos explicar agora a parte de trás, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Vamos explicar essa parte de trás aqui, o que eu fiz, o que eu não fiz, tá? Eu puxei todos os fios para essa região aqui, tá? Para essa região de cá. E deixei eles ali, tá? E também coloquei os botões dos dois pedal shift, que eu acho que é pedal shift, das borboletas, para falar mais certo, né? Que eu não tenho certeza. Que eles estão aqui, ó, tá? Então são dois, né? Obviamente. Coloquei, fiz também algumas, fiz as duas borboletinhas, tá? Fiz com chapa de alumínio mesmo, acho que não é alumínio, se eu não me engano o nome esqueci o nome, tá? Então, vou tentar colocar na tela para eu lembrar, tá? Fiz, então eles têm uma dobradiçazinha, tá? Vocês podem fazer com o dobradiço tipo original, mas eu preferi fazer assim porque é material que eu já tinha, tá? Essa partezinha do meio eu fiz com cobre, tá? Para ser mais fácil de amassar e não sair. Então é isso. Eles ficam aqui, tá? Na hora que secar eu vou gravar uma parte do vídeo também mostrando como é que funciona. E é isso, essa parte, tá? Aí todos os fios que estão ligados ali eu puxei para cá. Eu fui fazer conta de fio e seriam mais de 20 fios que iriam descer
pra ligar na placa do controle de Xbox 360, tá? Daí eu falei, pô, deixa eu fazer uma análise de como funcionam os botões de uma placa de Xbox 360. E fazendo essa análise, eu fui lá e percebi que a maioria dos botões, eles pegavam o neutro, ele fechava contato com o neutro, tá? Então, eu percebendo isso, o que eu fiz? Eu vou puxar lá de baixo um único fio neutro, tá bom? Um único fio neutro eu vou puxar lá de baixo. E aqui em cima eu faço as interligações. Só que tem um botão que por algum motivo ele é diferente. Que se eu não me engano é o das setinhas lá, podemos dizer assim para ficar mais fácil. O da esquerda, por algum motivo ele não fecha contato com o neutro, ele fecha contato com outro sinal lá, tá? E aí e é isso, tá? Então eu tive que puxar 2 fios para ele. E para os outros botões eu puxei um único fio. Deixa eu colocar um trem aqui, que isso vai sair voando aqui para cima e eu tô fudido, né? Que vai manchar tudo. Mas voltando. E os outros eu vou puxar um único fio e junto. Eu vou puxar um único fio e o fio neutro, tá bom? Para todos os botões, tirando esse botão. Inclusive, os que eu vou usar de borboletinha também são desse jeito, tá? Então, vamos lá. E eu fiz as ligações. E você está perguntando que conector que você vai usar? Cara, eu vou usar um conector que eu vou colocar o nome dele na tela, que eu não lembro agora. Que é um conector de telefone, tá bom? Isso que você coloca de telefone fixo. A rapaziada nem sabe mais o que é telefone fixo hoje em dia. Mas eu vou usar 2, tá? Que o fio dele é bem leve, então não vai ficar forçando tanto. E são 2 conectores, tá? Cada conector, o máximo que eu tenho de vias são 6 vias, então eu tenho 12 vias aqui, que deu certinho a quantidade que eu iria precisar para os botões que eu planejei, tá? Então eu liguei, todos os botões desse lado aqui, eles estão ligados nesse aqui, todos aqui lá estão ligados nesse, mas o neutro eu vou usar um fio só, tá? Não vou usar 2 neutros, até porque eu não teria quantidade para usar 2 neutros. Mas eu liguei todos eles aqui, tá? Não fiz mapeamento de qualquer qual, vou deixar isso para fazer com o multímetro quando eu for ligar lá embaixo, que eu acho que vai ser mais fácil, tá? Porque depois que eu já passei a cola quente tudo, você pode até perguntar o que eu fiz para fixar. Cara, soquei cola quente nisso aqui, tá? Cola quente, em alguns lugares eu coloquei uns grampos, onde tinha muito fio junto, passando eu coloquei grampo para poder dar uma fixada, depois passei cola quente em cima e fixei tudo, tá? Aqui também tem cola quente do conector. Eu acredito que talvez eu tenha que achar 2 parafusos e colocar os 2, um do lado de cá, ó, por exemplo, e outro do lado de cá, para eles fixar bem esse conector, por mais que não vai ficar forçando, tudo mais. Eu até acho que eu vou, pegar esses fios, vou ligar aqui na barra de direção, colocar um enforca-gato aqui na barra de direção para não forçar nem um pouco esse conector, para não ter que abrir tudo depois, fazer do zero, tá? Então acho que as atualizações que eu fiz aqui no volante foram essas, tá? Então vocês podem ver como que ele tá agora. Tá desse jeito. Eu dei uma ajeitada na parte de baixo aqui que estava um pouco torta. A parte de cima deu uma preguiça de ajeitar, então não vou ajeitar. Mas a parte de baixo eu dei uma ajeitada com uma lima para ficar um pouco mais certo, tá? Isso aqui é porque essa madeira ela começou a querer trincar ali. Eu até acho que mais para frente eu vou ter que dar uma reforçada boa, tá? Na estrutura, muito possivelmente aqui nas laterais fazer um vinco legal e passar alguma viga de aço, alguma coisa de aço aqui, para poder estar fixando, tá? Mas por enquanto vamos testar assim e ver se vai dar certo. Até porque o motor que eu pretendo usar inicialmente, eu não sei se eu já falei para trás no vídeo, é um motor de ventilador. Não quero, por enquanto, usar um motor muito forte, que eu quero... Eu só descarregou nesse finalzinho de vídeo, tá? Mas só completando, eu tava falando que eu pretendo inicialmente usar um motor de ventilador mesmo, básico, só para realmente testar, para ver se tá tudo dando certo. Aí mais para frente eu pretendo reforçar um pouco o projeto e realmente pegar um motor mais forte. Obviamente não pretendo nem perto de chegar de um motor que vai dar um force feedback alto, tá? Perto de alguma coisa profissional. Se eu não me engano, pelo que eu pensei, uns 4, 5 Nm de força já seria o ideal. Eu não sei quanto que um de ventilador gera, eu teria que fazer o cálculo, tá? Se eu tiver paciência eu coloco o cálculo aí na tela. E aí eu não pretendo passar muito disso, tá? Porque o projeto não ia, eu acho que teria que ficar muito robusto, aí eu teria que muito possivelmente planejar ele inteiro de novo, e aí eu acho que não vale a pena, tá? Mas então é isso. Os próximos vídeos eu vou tentar gravar pra vocês eu fazendo o processo, tá? Porque aí eu vou pegar nas minhas férias, eu vou ter mais tempo pra fazer isso. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, quer ver mais sobre esse projeto,
Eu recomendo você se inscrever, porque aí sempre que sair o YouTube vai te mandar de algum jeito, tá? E se você gostou do vídeo, dá um like. E, pô, se tiver alguma dica pra me dar pra montar esse projeto, se você tiver alguma dúvida, caso você queira montar um projeto igual, pode deixar nos comentários.